Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a nossa terceira aula da semana 22 e o objetivo é realizar exercícios. Eu tenho como objetivo que vocês façam exercícios para treinar os conceitos de propriedades periódicas. Da seguinte forma, você vai ter aqui nessa videoaula um exercício em cada slide. Ao final da explicação do exercício, você deve pausar o vídeo para realizá-lo no caderno. Após terminar as 10 atividades apresentadas aqui, você vai fotografar as suas respostas e postar na sala Google numa atividade denominada Propriedades Periódicas. E essa atividade ficará aberta durante o seu tempo de aula e vai servir para mim como a chamada do dia, tá bom? Um beijo, bom trabalho para vocês. Primeira atividade, página 94 do seu livro texto. Exercício número 37. Segunda atividade, você vai enumerar no caderno A, B, C e falar para mim qual grupo de elementos químicos é de transição, gases nobres ou representativo. Então, você vai dar os nomes certos, né, para esses grupos de elementos químicos que estão representados por A, B, C. A terceira atividade, você vai marcar no seu caderno quais são os diagramas que correlacionam corretamente a ordem ou variação da propriedade periódica que é citada, tá? Então, o primeiro tabelinha aí está representando a variação do tamanho do átomo. Está correto? Se tiver correto, você vai escrever no seu caderno 1, ok? Somente isso. Faça essa análise para todos os itens, tá bem? Para o 2, para o 3, para o 4, para o 5. Você vai definir o que é correto. Quarta atividade, você vai na tabela periódica marcar os elementos césio, rubídio, potássio, sódio e lítio e vai descobrir qual é a ordem crescente de raio atômico para esses elementos. A questão 5, você tem 5 elementos químicos, que eu não dei o nome correto para eles, e suas respectivas configurações eletrônicas. A partir dessas configurações eletrônicas, você vai decidir entre eles qual é o elemento que apresenta a primeira energia de ionização mais elevada. Eu quero só que você marque no caderno qual é. A sexta atividade é de múltipla escolha. Você vai marcar no seu caderno o item correto. Trata-se de interpretação de gráfico de energia de ionização, tá? A questão 7 também é um gráfico de energia de ionização, mas agora a questão é aberta. Você vai olhando para o gráfico e para a tabela periódica também, né, como auxiliar, colocar o sódio, o flúor e o enxofre em ordem crescente de potencial de ionização. E na letra B, olhando para o gráfico, você vai dizer se os gases nobres apresentam altos ou baixos potenciais de ionização e justificar. A questão 8 é interessante porque ela te dá 4 energias de ionização de um metal representativo e pede qual é a configuração eletrônica da camada de valência desse elemento. Então, você tem que escolher a alternativa e escrever no seu caderno. A questão 9 é uma questão de verdadeiro ou falso. Então, você vai fazer uma sequência VVV, FFF no seu caderno, né? No seu caderno, o primeiro verdadeiro corresponde à primeira linha, o segundo verdadeiro ou falso, a segunda linha, assim por diante, tá bom? Então, você vai ler o enunciado e aqui a gente tem várias alternativas referentes às diferentes propriedades periódicas, distribuição eletrônica na tabela periódica. E a questão 10, você vai fazer marcando o símbolo, escrevendo no caderno, né, o símbolo do elemento que dá nome a um capítulo e corresponde a cada uma das 6 descrições a seguir. Ok? Então, por exemplo, 1 é o metal alcalino. Quem que é o elemento químico aí que é metal alcalino? 2
é líquido na temperatura ambiente. Quem que é esse elemento, tá? Lá no enunciado vai ter alguns elementos que vai te ajudar, então, a responder essas questões, porque é a partir desses elementos que vocês vão responder essas questões, tá bom? Gente, leiam com cuidado cada enunciado, vai pausando em cada questão e façam em dupla. Chama o colega no WhatsApp, discute as questões, façam de uma maneira que você desenvolva o seu conhecimento, tá bom? Um beijo, gente. Tchau, tchau. Até a semana que vem.